Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui e agora você vai ter uma noção do procedimento ordinário atual com os artigos que você precisa saber. Então hoje, como eu falei com vocês no final da aula passada, bloco passado, o oferecimento da denúncia ou queixa, a primeira fase. Depois o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, se rejeita ou recebe a denúncia. Vamos ver a diferença de rejeição e não recebimento, vamos ver. O réu é citado para responder à acusação. Resposta à acusação. Depois, possível oitiva da acusação, caso a defesa acorte novos documentos, a absolvição sumária e a marcação da IJ. Então tem essa fase específica que é na fase inicial, né? Antes da marcação da IJ, quer dizer, depois da marcação da IJ vem a fase instrutória ou probatória, mas é o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz faz o juízo de admissibilidade, cita-se o réu, e ao réu citar, não é mais para ser interrogado, mas para fazer a resposta à acusação. A depender da resposta à acusação, é possível a oitiva da acusação, caso a defesa acorte novos documentos, para exatamente que o juiz possa analisar se pode ou não absolver sumariamente o réu. O que é importante é que agora, no novo Código de Processo Penal, no novo processo penal, que está em vez de ser alterado novamente, com razão, é possível que haja absolvição sumária. Por que absolvição sumária? Porque não vai haver a produção probatória em audiência. A absolvição sumária é feita antes da marcação da audiência, antes da oitiva de testemunhas, antes da produção de provas. Tá claro? E depois de marcada a audiência, lá em audiência, eu vou pegar todo o procedimento do artigo 400, que eu vou conversar com vocês, e ao final o juiz prolata a sua sentença absolvendo, ou condenando, claro. Então a absolvição sumária antes da marcação da IJ, beleza? Inclusive, né, no meu curso de prática criminal, é erro grosseiro, né, o advogado na resposta à acusação pedir absolvição do réu. Tem que pedir absolvição sumária do réu. Agora, o que ele vai dizer na resposta? Aí a gente no curso de prática, a gente dá aí, né, alguns conselhos aí, porque uma coisa é certa, né? Você no jogo de baralho, você já não sai jogando todos os teus trunfos logo, né? De repente você segura uma coisa melhor, de repente joga um negocinho, uma cartinha meio pangaré, para no final você tacar ao final. Mas essa aí fica para um outro momento, né? Então vamos lá. Como é que se inicia então? Lá no artigo 41. Lá no artigo 41 ele fala: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou elementos que eu possa identificá-lo, classificação do crime e, quando necessário, rol de testemunhas, né? Aqui, lá na minha parte de ação penal, eu dou uma esmiuçada nisso aí, da denúncia genérica, da denúncia geral, na hipótese de crimes societários, crimes multitudinários. Falei também do litisconsórcio passivo entre pessoa física e pessoa jurídica para crimes ambientais. A possibilidade de absolvição da pessoa física e eventual condenação da pessoa jurídica. Então é possível, para crimes ambientais, o Supremo entende que é possível a absolvição da pessoa física com a condenação da pessoa jurídica. Até falei lá na aula de direito penal, olha, para a pessoa física parece que o Supremo adotou a teoria do finalismo, dolo e culpa, mas para a pessoa jurídica ele adotou a teoria do funcionalismo, risco não permitido ao bem jurídico protegido pela norma. Então, na verdade, nós temos alguns critérios aqui. O que importa é que os requisitos da denúncia estão lá na nossa lei, lá na nossa aula de ação penal, tá? Mas isso aqui são os requisitos. Também é bom você entender que não existe o princípio da... Aliás, existe, né? Mas você vai entender por quê. Quais são os elementos identificadores da demanda? Partes, pedido e causa de pedir. Partes, pedido e causa de pedir. Na verdade, o que identifica a demanda são esses três elementos, inclusive para a gente poder analisar se vai haver litispendência, conexão e continência. Coisa julgada. Você vai ver o óbice da coisa julgada, conexão, continência, litispendência. O que me importa, o que é muito importante a gente falar aqui em aula, que em processo penal, o que vincula a demanda não é o pedido. Porque o pedido sempre é genérico de condenação.
O que vincula o processo penal é a causa de pedir, que é o crime realizado. Então, na verdade, não existe em direito penal o instituto do julgamento extra petita, ultra petita ou citra petita. Se você estuda em processo civil, tem extra, ultra e citra petita. O juiz vai julgar aquém do pedido, além do pedido ou diverso do pedido. Isso para mim aqui não vale. Na verdade, eu estou preocupado com outros institutos, como a emendatio libelli e a mutatio libelli, que nós vamos ver daqui a pouquinho quando eu falar de sentença. Mas aqui, na verdade, o juiz, o promotor ou o querelante na ação penal privada, ele pede a condenação do réu por ter realizado um crime. Então, o juiz, ele fica adstrito à causa de pedir e não ao pedido. Por isso que na denúncia ou queixa, a classificação do crime não vincula a decisão do juiz. Então, o promotor ele pode perfeitamente descrever um fato criminoso de roubo e pedir a condenação no furto. E nada impede que o juiz condene por roubo. Por quê? Porque o que vincula a sentença é o fato articulado na denúncia ou queixa que vai gerar a distrição à sentença. Isso nós vamos conversar melhor mais à frente. O que me importa é que a denúncia vai ter que ter a exposição do fato, que é o mais importante, criminoso, todas as suas circunstâncias, tudo aquilo que não é elementar, que não é essencial. Circunstância vem de circus stare, estar ao redor. Então eu tenho circunstâncias, eu tenho que classificar o crime, né? Quer dizer, identificar, qualificar o réu ou elementos para sua identificação. Então não preciso necessariamente denunciar, por exemplo, eu posso denunciar o NEM, por exemplo. NEM pode ser denunciado, não é isso? Fernandinho Beiramar pode ser denunciado. Eu não preciso necessariamente ter todos os dados da sua identificação, mas ele da sua qualificação, mas posso dar elementos para a sua identificação. Isso eu conversei também lá na frente quando eu falei do aditamento. Tem o aditamento próprio, aditamento impróprio, aditamento objetivo, aditamento subjetivo. Tá lá na lei, tá lá nas nossas aulas de ação penal. Bem como, né? Circunstâncias, circus stare, estar ao redor, qualificação ou elementos para identificar, classificação do crime que não vincula a sentença e rol de testemunhas quando for possível. É até uma questão interessante, eu tenho um texto falando sobre isso. Crimes materiais eu consigo provar o nexo causal. Agora, crimes sexuais normalmente não tem testemunha. Normalmente, crimes sexuais não há testemunha. Só que eu tenho no fato em si um autor e uma vítima. Olha que interessante. Então, crimes materiais, o nexo causal é mais fácil provar. Em crimes sexuais, como não há testemunhas, o nexo causal é mais difícil provar. Porém, eu tenho um autor e vítima. Nos crimes de corrupção, é muito mais difícil provar o nexo causal. Por quê? Porque eu não tenho testemunhas. E, além de tudo, eu não tenho autor e vítima. Eu tenho autor e autor. A vítima é indeterminada, que é a sociedade. Olha que bacana. Então, eu tenho crimes fáceis de provar. Fáceis não, né? Fácil de ser demonstrado em juízo, que é o crime material. Crimes difíceis de ser provados são os crimes sexuais, ou então crimes que são realizados sem testemunhas. E o crime praticamente impossível de ter um nexo causal naturalístico, que é o crime de corrupção. Ninguém recebe apartamentos com 3 andares dizendo, receba em nome de corrupção. Não há como você demonstrar o nexo naturalístico. Eu tenho que demonstrar uma outra forma de nexo causal, que é o nexo normativo. Eu preciso de outros elementos que não sejam a prova, o registro, por exemplo, que isso ninguém vai fazer. Isso até ofende a inteligência do operador do direito, achar que o cara vai colocar no cartório, registrar em próprio nome que recebeu aquele imóvel e foi proveniente de propina, de contratos fraudulentos numa empresa da Petrobras. Nunca isso vai acontecer. E o pior, não tem autor e vítima. Só tem autor e autor. E a vítima? A vítima é a sociedade. Ponto. Próximo artigo, o 396, que ele fala o seguinte: nos procedimentos ordinário e sumário, então esquece lá o GCRIM, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, então ele fala de rejeição, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias.
Então eu tenho uma resposta à acusação, perdão, eu tenho o recebimento da denúncia, se não uma rejeitar, vamos ver as hipóteses de rejeição da denúncia, recebe e ordena a citação para que ele ofereça a resposta. Então só o 396 fala um montão de coisa. Ó, rito especial pode ser que seja diferente, mas no rito ordinário e sumário como é que é? Oferece a denúncia, o juiz pode rejeitar ou receber, recebendo, cita o acusado para oferecer a resposta no prazo de 10 dias. Tudo no 396. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, na verdade, o comparecimento, evidentemente, demonstrando a sua resposta. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. O que eu estou falando aqui para vocês? Estou falando que o Código de Processo Penal é meio esquizofrênico, porque ele fala lá que no artigo 396, nos procedimentos ordinário sumário, o juiz o promotor oferece a denúncia, se não rejeitar, o juiz recebe, olha o que eu estou falando, oferece a denúncia, se não rejeitar, o juiz recebe, cita o réu, para o réu oferecer a resposta. Tá claro? Então o réu já ofereceu a resposta. Aí, se na resposta o juiz não absolver sumariamente, o que ele faz? Ele recebe de novo a denúncia e vai designar dia e hora para audiência. Então, na verdade, você tem aqui, para o leitor desatento, você tem o primeiro recebimento da denúncia, depois o juiz recebe de novo no 399. Então, eu tenho 396 falando de receber a denúncia, que aí recebe a denúncia e cita o réu. Aí o réu é citado para oferecer resposta, pedir absolvição sumária. Não absolvendo, o que o juiz faz? Recebe de novo e marca audiência. Recebe 2 vezes. Não faz sentido. E aí, André, resolve isso aí. 3 correntes. Qual é a primeira corrente? A primeira corrente fala o seguinte: quando é que essa denúncia é recebida? O recebimento da denúncia vai contar do 396 ou do 399? Faz diferença? Você tá maluco, meu amigo? Muita diferença. Me dá um exemplo, André. Prescrição, cara. Se eu entender o 396 ou 399, eu já vi hipóteses, né, do promotor oferecer a denúncia num dia e 8 meses depois que o juiz vai marcar audiência. 9 meses depois, 1 ano depois. Justiça é terrível. Não vou dizer em qual comarca aqui no Rio de Janeiro, que o processo ainda não é eletrônico. Meu amigo, é uma luta e o pior, com o cara preso. Se eu fosse a família do preso, eu matava um deputado federal, um senador, me matava o advogado. Advogado menos, né? É melhor matar o juiz e o promotor, que não dão andamento a esse processo. É uma loucura com o cara preso. Por que você está falando isso? E aí, quais são as posições? Primeira posição, imediatamente após o oferecimento da peça acusatória. Então, na verdade, no HC 138.089 do STJ, a STJ falou o seguinte: o recebimento da denúncia é o artigo 396. Ofereceu a denúncia, o juiz recebeu, está interrompida a prescrição. É lá que foi recebida a denúncia. O juiz não poderia absolver sem antes ter recebido a denúncia. Além disso, o processo se forma com a angulação da relação jurídico-processual. Então, o que falou o STJ? Cara, se o promotor ofereceu a denúncia em face do juiz, o juiz precisa receber a denúncia necessariamente. Senão não vai ter essa angulação. Eu tenho que citar o réu. Para citar o réu, eu preciso receber a denúncia. Então, essa é a primeira posição. E, principalmente, gente, é claro que o juiz não poderia absolver sumariamente o réu sem antes ter recebido a denúncia. Então é melhor que eu entenda que houve o recebimento da denúncia no 396, porque aí é possível que eu aplique o 399 absolvendo sumariamente o réu, porque eu faço isso antes de marcar a audiência. Como o juiz, não absolvendo sumariamente, marca a audiência, então primeiro tem que receber a denúncia, não é isso? Ver a resposta e não absolver sumariamente o réu. Não absolvendo sumariamente, que ele marca a audiência.
Segunda posição. Depois da absolvição sumária, ocorrendo o contraditório preliminar. Aí tem uma questão interessante que é o seguinte: em outros procedimentos, como o da lei de drogas e do GCRIM, que são leis mais modernas, eles determinam o contraditório preliminar. O que é o contraditório preliminar? Eu determino um contraditório antes do recebimento da denúncia. Por que isso, André? Garantismo penal, galera. O Luiz Ferraioli, ele fala o seguinte: se você é réu num processo civil, não ofende a sua dignidade. Não tem problema. Você é réu num processo civil, coisa mais comum no mundo. Se você é réu num processo administrativo, eu digo processo, não digo condenação. O processo não há ofensa à sua dignidade. Agora, se você é réu num processo criminal, ele fala que não importa se você é presumido inocente ou não. O simples fato de ser réu no processo criminal já ofende a sua dignidade. Por isso, uma cautela maior no manejo de uma ação penal. Por isso que um dos requisitos para receber a denúncia é a justa causa, que eu vou conversar com vocês. Então, o Luiz Ferraioli, ele fala, para receber a denúncia, além da possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes, não tem que ter, além da justa causa, uma garantia ainda maior é o contraditório preliminar. Então, o ideal é que o promotor ofereça a denúncia, o juiz, antes de receber, cita o réu, para que o réu ofereça a sua resposta. E o juiz vai analisar isso e, tendo indício de autoria e prova da existência do crime, ouvindo as duas partes, o juiz recebe a denúncia. Aí sim eu tenho um processo criminal contra ele. Então, na verdade, essa segunda posição nada mais é do que uma observância do garantismo penal, entendeu? Olha que interessante. Se você adotar a primeira posição, o promotor oferece denúncia embasado no quê? Na convicção dele, na investigação feita pela polícia, que é Estado. Então eu tenho investigação feita pela polícia, que é Estado. Falei para você das características, e uma delas é a sigilosidade. Manda para o MP vê que tem justa causa e oferece denúncia. E o juiz recebe. Tá claro? E ao receber, cita o réu para oferecer a resposta. Já há processo contra ele e ele sequer se defendeu. Haja vista que na investigação ele é apenas objeto das investigações. Então olha que interessante. Tá claro? Então, se você é garantista, você vai falar, caramba, André, se eu adotar a primeira posição, o cara é investigado, manda para MP oferece denúncia, o juiz avalia, recebe e cita o réu, para o réu oferecer a resposta. Já tem processo contra ele, sem que ele sequer possa ter se defendido. Por que ele pode ter se defendido antes do recebimento da denúncia? Então, eu entendo que para dar uma maior garantia a ele, para que observe o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, observando que ele é presumido não culpável, eu devo fazer um contraditório preliminar. Então o promotor oferece denúncia, o juiz não recebe, cita o réu para oferecer a resposta dele, e vendo a denúncia e a resposta, ele fala, recebo ou não recebo. Por isso que a segunda posição é uma posição garantista. Está claro? E a terceira posição, ele fala o seguinte, cara, olha só, houve uma tecnicidade do 399. Na verdade, o recebimento é no 396 e o 399 não é um novo recebimento. O 399 vai servir apenas como marco inicial para contar o tempo da marcação da audiência. Então tem os dois. Recebe a denúncia no 396, a prescrição é interrompida lá no 396, e o 399 vai servir como marco inicial para a contagem do tempo da audiência. E já te falo, a audiência tem que ser marcada no rito sumário em 30 dias e no rito ordinário em 60. Então o 399 só vai servir como marco. Por que isso? Rapaz, porque veja bem, às vezes o tempo passa. E se eu entender que o recebimento é só na segunda, no 396, pode gerar prescrição. E eu vou gerar prescrição sem que o Estado tenha sido inerte. Você está me compreendendo? Se eu entender que o recebimento da denúncia é só no 399, pode ter gerado a prescrição sem que o Estado tenha sido omisso. Omisso não, inerte. Está entendendo? O promotor ofereceu uma denúncia, deixou de ficar inerte, o promotor
e o juiz tem conhecimento dessa denúncia, aí cita o réu, o oficial de justiça não trabalha, começa aquela ladainha toda e gera prescrição. Gerou a prescrição sem que o Estado tenha sido inerte. Tá claro? Então, primeira posição, esqueceu na prova, é o 396, primeira posição. Segunda posição é o 399. Terceira posição, os dois. O primeiro para interromper a prescrição. Isso aqui para quê? Para marcação da audiência. Olha que bonito falando na prova oral. Olha, eu tenho dois momentos, 396 e 399. Primeira posição é isso aqui. Segunda posição é isso aqui. Terceira posição, os dois. Isso aqui interromper a prescrição. Isso aqui marca a audiência. Beleza? Ok. Então tem o 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo, entre aspas, né? Não vai se entregando todas as teses defensivas. Segura um pouquinho no meu curso de prática, eu falo que tipo de crime que é bom falar logo tudo, que tipo de argumento que é bom falar logo tudo. O que interessa é a sua defesa. Oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, na verdade, na resposta à acusação, eu também vou alegar toda a matéria defensiva. Toda a matéria defensiva que couber, né, na defesa. É o advogado de defesa que vai avaliar isso. Qual a carta, qual é o as de ouro que ele tem e qual é o 4 de paus que ele tem. Se é 4 de paus, de repente joga, vale a pena jogar um as de ouro logo de cara? Você nem se as de ouro é bom, né? Sei lá. Você já me entendeu, tá? André, me dá um exemplo aí que às vezes é bom você alegar o troço todo. Rapaz, se você conseguir vislumbrar a prescrição, já joga logo, cara. Tá claro? Já joga logo a prescrição. São questões fáticas, é questão que vai extinguir o processo em preliminar de mérito. Se vai ser, por isso que eu até evitei falar se é ou não é com resolução de mérito, né? É uma preliminar de mérito. Se você está estudando processo civil, eu estou sendo até técnico, não é isso? Tem gente que fala que prescrição é mérito. De qualquer maneira, para mim é preliminar de mérito. Estou tranquilo que estou dando aula de processo penal. Tá claro? A exceção será processada em apartado. Exceção, gente, é toda defesa de natureza processual. Toda defesa de natureza processual será processada em apartado nos termos do artigo 95 e artigo 112 do Código. Aí ele fala das exceções de incompetência, litispendência, coisa julgada. Tá lá. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 dias. Se liga, galera, que se for caso de citação por edital e ele não oferecer resposta, aplica-se o artigo 366. Suspende-se o processo e o curso do prazo prescricional. Está lá no 366. Até conversei com vocês quando falamos de citação. Mas vou falar mais à frente, que eu tenho que especificamente falar de citação para os senhores. Então, quando ele fala o seguinte, não apresentada defesa no prazo legal, ou se o acusado que foi citado, não por edital, mas foi citado pessoalmente, não constituir defensor, o juiz vai nomear defensor para oferecê-la, concedendo a ele, evidentemente, prazo de 10 dias. Está claro? Então, estamos caminhando aqui, estamos andando para frente, se é procedimento, procedere, caminhar para frente. Tá claro? Então eu já tenho uma situação que eu não sei quando é que ele recebe. Agora, no próximo bloco, nós vamos ver quais as hipóteses que o juiz deve receber. E quais as hipóteses que o juiz recebe? As hipóteses que não serão casos de rejeição ou não recebimento. Nós vamos ver isso no próximo bloco.